Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui finalizar essa pele desse bebê, né? Que a pintura já tá seca, né? E vamos hoje fazer a segunda sombra, reforçar a parte de luz, né? E fazer também o olhinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje eu vim aqui para um outro ambiente para ficar melhor a luminosidade para vocês, tá? Aqui eu estou utilizando a cor marrom café, tá? O ideal aqui seria a cor jatobá. Como eu não tenho, a minha acabou, a cor marrom café também dá de substituir perfeitamente. Aí eu vou vir aqui na parte do pescocinho e reforçar essa segunda sombra. A gente vai reforçar algumas áreas, tá bom? As partes que fica mais, a gente tem que analisar, as partes que vai ficar mais escondidinhas, assim, na nossa percepção, é o lugar que tem mais sombra, tá? Aí eu vou escurecer aqui o pescocinho, logo abaixo aqui, peguei um pincel, a numeração desse aqui, salvo engano, é a número 4, porque já apagou a numeração. Meus pincéis são velhinhos, da Condor, tá? Os pincéis que eu utilizo, cerdas macia. Aí eu vou aqui próximo ao cabelo. Vou fazendo detalhe com bem pouca tinta, tá, gente? Bem pouca tinta, porque se colocar demais e ficar escuro, depois pra tirar não tem como. Dá um pouquinho de trabalho. Então, você vem aqui, ó, e passa bem pouco, próximo ao cabelinho. Tira o excesso, se pegar demais no pincel, sempre a tinta na pontinha, no cantinho do pincel. Aí, você vai fazendo aqui, ó. Próximo ao olhinho, eu vou fazer só aqui, ó, nesse cantinho. Vou colocar esse marrom café. E nesse cantinho aqui. Bem pouco. Vejo que dá pra reforçar. Ficou pouco, eu posso colocar um pouquinho mais. Sempre nessa parte, trabalha com pouca tinta, porque depois se você coloca muito, aí complica, né? Pra você tirar e fica estranho. Mas vai treinando aí que você consegue, tá? Vou colocar aqui perto do olhinho. Aqui, ó, na sobrancelha eu já tinha feito, né, com a primeira sombra demarcada aqui, onde vai ser a sobrancelha. Então, eu venho também aqui e ponho um pouquinho. Parece, assim, que não dá muita diferença, mas dá, gente. Aí, eu venho aqui na bochechinha também. Próximo ao olhinho, que essa parte, como ele tá deitadinho, tá mais escondidinha. Aqui na outra bochechinha, fazendo esse movimento tipo de vírgula, tá? Aqui, logo acima do narizinho, com o sujinho do pincel mesmo, venho e coloco um pouquinho. Abaixo aqui na pontinha faz também do narizinho. Nessa entradinha aqui da boca, né, que a gente faz, também tem um detalhezinho, você coloca um pouco. Eu tô aqui pegando do prato, que eu fui limpando o excesso, vou aproveitando o restinho de tinta que tá ali, pra me ter um controle. Venho aqui na boca também e faço essa sombra. Depois nós vamos vir aqui fazer essa boquinha também. E abaixo aqui onde é o queixinho. Faço um risquinho assim bem de leve. Me desculpe a voz que ainda estou gripada, tá? Então, estou um pouco rouca. Enfim, como é um desenho bem pequeno, é isso aqui, tá? Aí, eu já aproveito que eu já estou mexendo com essa cor marrom café, eu já venho também retocando aqui na mãozinha. A parte aqui de cima, próximo à manga da camisa. E nos dedinhos, você coloca um pouquinho também. Tudo é questão de você ir analisando a sua pintura, tá? Onde você quer a sombra, onde você quer mais iluminado, né? Aí você vai analisando. Aqui na outra mão também.
Vai fazendo com calma, sem pressa, para que você faça o seu melhor, né? Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, né? Lógico que nada fica 100% perfeito, mas dê o seu melhor aí, faz devagar, com calma, que você vai conseguir, tá bom? Às vezes a gente não pega pra fazer porque a gente não se sente capaz, né, de fazer, mas a gente é muito capaz, tá bom? De fazer, quando a gente propõe a fazer algo, a gente consegue. E já vou aproveitar e fazer nessa parte aqui onde tá exposto da pele dele. Prontinho, essa parte a gente finalizou. Agora, a gente vai utilizar a cor branco para reforçar a luz, a parte da luminosidade da pele, tá? Então, vamos lá, gente, que eu peguei meu branco. Desculpa os ruídos, tá? Mas tá um movimento aqui na rua hoje. Meus vizinhos, criança chorando, cachorro latindo, os meus cachorros aqui em casa. Mas é assim mesmo, vou tentar aqui gravar pra vocês. Espero que dê pra entender, que o barulho não atrapalhe. Então, que eu peguei bem pouquinho branco, tirei o excesso, ó. Tá vendo que o pincel quase não... Parece não ter tinta, bem pouquinho. Aí, eu vou vir aqui na parte superior da bochechinha e vou movimento circular, assim. Vejo que precisa de mais, pego mais um pouco. Pego, tiro o excesso e coloco e vou com o movimento circular fazendo a forma, o formato assim da bochechinha. Eu já peguei muito. Então, você coloca. Bem pouquinho mesmo, tá? Vai colocando aos poucos, pra não ficar muito forte esse branco. Eu vou aproveitar o sujinho pra um pouquinho no nariz, um pouquinho no queixo. Aproveito também, já vou aqui nessa mãozinha aqui, coloco um pouquinho. E aqui também. Um pouquinho no dedinho também. E é isso. A primeira parte da pele é isso, tá? Primeira parte não, desculpa. A parte final, né? Finalização. Aproveitando, antes da gente contornar, vou aproveitar que eu já tô com um branco aqui. E vou fazer o olhinho. Vou pegar um pincel menorzinho que eu tenho aqui. Eu vou utilizar esse daqui, tá bem velhinho, mas eu gosto de preencher o olho com ele. Mas você pode usar... Deixa eu achar aqui nos meus pincéis. Um outro aqui que eu tenho, que eu gosto de usar. Vocês podem estar utilizando esse aqui. Eu uso esse fila aqui, ó. Fila de outro, essa é a marca. Não tá focando. Isso. Número 2. Ele é assim, ó, grossinho. Eu utilizo esse também pra fazer, tá? Ou você pode estar utilizando o pincel filete mesmo, número 0 que você tem aí, que achar melhor. Como aqui é um desenho bem pequeno, esse menininho aqui, então você pode estar utilizando o 0 tranquilamente, o pincel 0, se você não tiver desses que eu tô utilizando, tá? Que eu vou fazer o preenchimento com o branco. Um formato assim meio oval, tá? No meu caso aqui, eu pintei por cima também, eu passei a base por cima do olhinho. Se você tem dificuldade de fazer assim, você não passa, na hora de preencher, você não passa a base, a tinta base em cima do olhinho, tá? Deixa o olhinho sem pintar, pra você não perder a marcação. Mas eu prefiro fazer assim, tá bom?
fiz aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Certo? Ainda com a tinta molhada mesmo, eu não espero secar. Aí eu vou fazer a parte do olho, parte colorida do olho. Eu vou utilizar aqui marrom e vou usar a cor marrom café também para base e o marrom para fazer a primeira sombra. Agora, nesse caso aqui, eu vou usar esse pincel aqui. Utilizo o marrom café para base, faço uma bolinha. Vamos tentar aqui fazer, eu faço bem no meio, tá, gente? Cuidar para não ficar o olhinho olhando um pro lado ou pro outro, ficar vesgo, tá bom? Eu gosto de pôr mais na parte central, deixar sempre um espacinho branco de um lado e outro pro outro, que não tem erro, tá? Centralizo aqui. Desculpa a mão na frente, mas fica meio complicado gravar. Às vezes a mão entra na frente, mas... é isso aí. Que você pode também, uma dica é pegar o celular, se você achar que tá torto, que tá errado, pela câmera do celular você olha. Posiciona, abre a câmera do celular, posiciona em cima do desenho e olha se o olhar tá na mesma direção, tá bom? É uma dica também que dá certo. Certo. Agora eu vou pegar o marrom e vou colocar um pouco aqui na parte superior. Prontinho. E agora eu vou pegar o preto pra fazer a íris do olho, tá? E aqui o preto, ó, com o cabinho do pincel, eu pego o cabinho, pego aqui a tinta e coloco, centralizo ali no olho, com cuidado, e coloco a bolinha do olho. A íris, né, na verdade. Aí, agora eu venho com o pincel ajeitando onde eu acho que precisa colocar. Precisar de mais, aí você pega com o pincel, pega mais tinta e coloca. Prontinho. Aproveitando que eu estou com o marrom, agora a gente vai fazer o contorno deste rostinho, tá? Hoje eu não tô com a minha crise de tremedeira. Tá menos hoje a tremedeira. Eu vou tentar aqui fazer esse contorno, que às vezes dá uma crise de tremedeira, que eu não sei o porquê eu tenho isso. E às vezes eu não consigo fazer o contorno, aí eu tenho que deixar para um outro dia, que eu estou melhor. Vou pegar aqui um pincel zero, só um instante, que eu vou aqui pegar o pincel, tá? Só um instante e já volto. Voltei, gente. Para o contorno, eu vou usar esses pincéis, tá? Esse aqui é o da Condor, 42200. Esse daqui já apagou a marca, mas é um pincel 00 também. Se não me engano, esse aqui também é da Condor ou da Acrylex. A Acrylex também tem pincel zero comum, que é o mais fácil de se encontrar, esse daqui, geralmente. Dá pra usar também. Eu vou usar o da Condor 42200, tá? Que eu peguei a tinta marrom, coloquei uma gotinha de água nele
Aqui na tampinha mesmo, vou misturar pra ficar uma tinta mais molinha, fluida. Tá? A tinta não pode ficar grossa demais, também nem líquida demais. Porque se ela ficar muito líquida, a hora que você colocar ali, ela vai espalhar. Tá? Não vai dar certo. Vamos ver se ficou bom. Vou pegar aqui com a mão mais de leve, aí você vem fazendo contorno. Tentar fazer aqui sem pôr a mão na frente, mas é meio difícil, tá? Mas aí você vem aqui fazendo o contorno do rostinho. Se você ver igual aconteceu aqui, que eu acabei borrando aqui um pouquinho, você pega um outro pincel limpo e tira esse excesso. Aí você vai seguindo. Gente, tive que dar pausa aqui porque o caminhão do lixo tava passando bem agora. E eu tô aqui na minha varanda na frente, aí então os carros passam na rua, faz aquele barulhão. Bem de leve, vai pegando de pouquinho a tinta e fazendo o contorno. Eu já vou fazer aqui também o nariz. O nariz eu dou um tracinho em cima, assim. Às vezes não fica aquela coisa perfeita, certinha, tá? Aí eu faço tipo uma vírgula de um lado. Outra vírgula de outro. E faço tipo um assim, eu vou comparar com um acentinho, mas não seria bem essa a palavra. É bem pequenininho, quase não dá de ver. Aí faz assim. Eu vou pôr também um detalhezinho próximo ao olho aqui. Bem de leve, bem pouco, quase imperceptível, como fosse aquela droguinha do olho. Vou fazer também aqui, ó, a sobrancelha. Depois, se você quiser reforçar, a gente pode reforçar com terra queimada. A boquinha, como eu não fiz ainda, eu vou deixar por último, tá? Aqui eu vou fazer essa mãozinha, os dedinhos. Deixa eu tentar diminuir um pouco esse zoom aqui. Gente, aqui o barulho é bastante esse horário que eu moro próximo à avenida principal aqui do meu bairro. Então, é tempo todo barulho de carro. Então, desculpa aí o barulho, tá? Esse horário tá bastante movimento. Certo, já fiz aqui. Achei que ficou grosso esse dedo, mas... Vou tentar tirar um excesso aqui. Tem que ver um pouquinho d'água. Às vezes acontece alguns acidentes por aqui na minha pintura, gente. É normal, a gente vai, tenta dar um jeitinho. No meu caso aqui veio água ainda no pincel, não sequei direito. Mas dá pra arrumar. Vou apagar esse risco que eu fiz. Pronto. Enquanto dá uma secadinha aqui, vou aproveitar que esse marrom já tá diluído. Vamos fazer o cabelinho, tá? Eu sempre aproveito assim. Igual ali eu tenho que arrumar, deixo secar ali porque foi água. A gente vai fazendo esses traços com a tinta diluída, com o pincel, faz assim uns tracinhos pra fazer o cabelinho, tá?
Eu já fiz o cabelinho antes da segunda sombra, tá? Geralmente eu costumo fazer assim, mas você pode fazer a segunda sombra e só depois fazer esses traçados, tá? Do cabelinho. Eu gosto de fazer tipo uns cachinhos pra dar um movimento. Mas aqui ainda eu vou colocar... Vou mexer na sombra umas 2 vezes. Eu vou colocar com marrom, né? Reforçar a sombra com marrom e com terra queimada em alguns pontos, tá? Aí agora a gente vai aproveitar e fazer a boca, tá bom? Pra essa boca desse menininho, eu vou usar a cor papaya. Com a cor papaya, eu vou preencher aqui a boca. Gente, tive que dar pausa aqui porque a galinha começou a cantar ali. Meu Deus. Não moro em sítio, mas tem galinha aqui na rua. Eu moro num bairro mais afastado, próximo ao sítio. Aí a gente tem umas galinhas aqui no quintal, aí andando a cantar. Mas vamos lá, preencher aqui a boquinha com o papaya. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de branco e colocar uns pontinhos de luz, ponhei, tiro o excesso, limpo o excesso do pincel e venho aqui e dou uma esparramadinha para suavizar essa luz. Como é uma boquinha de menino, né, a gente tem que tentar, eu faço dessa cor para suavizar um pouco. Vou pegar um pouquinho do marrom café para dar uma fechadinha nessa cor. Pega bem pouquinho mesmo, quase nada no pincel. E passo em alguns lugares. Ó, hoje tá complicado aqui pra gravar. É barulho de arara, é barulho de passarinho, de galinha, de cachorro, de vizinho. Mas é assim mesmo. Aí eu vou tentar aqui passar pra vocês, tá? Agora, eu vou usar esse pincel mesmo, tá? Que a ponta dele é bem fininha. Mas você pode estar usando o 0. Vou fazer aqui o detalhezinho da boca, contorno da boca. Eu faço um pontinho. E faço um contorno logo abaixo só. Não fecho, faço um risquinho aqui embaixo com o marrom, tá? Agora, eu já tô aqui com o terra queimada. Eu pinguei já uma gotinha de água aqui, pra ficar mais mole a tinta. Eu vou fazer ali os cílios dos olhinhos, tá? Mas acho que essa boca aqui ainda faltou o cantinho aqui pra mim fazer o detalhezinho. Cantinho. Pronto. E aqui também eu coloquei muito marrom. Vou acertar aqui. Ó, a boquinha vai ficar assim. Agora, vou pegar aqui o meu marrom, o meu terra queimada, desculpa. E vou fazer aqui os cílios. Esse aqui é o pincel 0. Vou fazer um contorno só na parte de cima do olhinho, tá? Aí agora eu venho, puxo os fiozinhos. Não precisa ser fios longos demais, porque pra não ficar um olho assim parecido com o de menina. Com o terra queimada eu vou passar aqui, reforçar essa sombra do olhinho aqui, na parte de cima. E vou fazer um breve contorno aqui, bem pouquinho embaixo. Na íris.
A gente puxa aqui os cílios com a mão leve. Aqui tem uns cílios aqui que eu achei que eu puxei demais, ficou muito longo. Eu venho com um pincel meio úmido, tá? E tá limpo. E eu, como a pintura tá seca, eu consigo apagar, tá vendo? Sem borrar. Se eu achar que ficou longo demais, com o pincel limpo, meio úmido, sem muita água, tá? Eu venho aqui e tiro. Fica assim o olhinho. Eu vou pegar aqui um pouquinho do marrom de novo, que eu não tô satisfeita com essa boquinha. Eu vou tentar ajeitar aqui. Vou pegar um pouquinho do branco. Misturar um pouquinho do papaya. Eu vou tentar apagar esse jeito, porque eu tô achando que ficou muito parecido com a boquinha de menina. Como é um menininho, então vamos mudar aqui um pouquinho esse contorno aqui pra não ficar, né, aquela boca igual a boquinha de menina. Fazer algo mais sutil. Prontinho, gente. Aí, agora aqui no olho, vou pegar o branco com o pincel zero e vou fazer um pontinho de luz aqui em cima. E abaixo, eu vou fazer um tracinho abaixo da íris. Vai ficar assim. Agora, pra finalizar a bochecha, a gente vai usar o papaya. Vou pegar um pincel aqui. O pincel tem que estar bem seco, tá? Vou pegar um pouquinho do papaya. Pegar aqui um pouquinho do papaya. Vou tirar aqui o excesso nesse pratinho. No cantinho aqui, cadê? Aqui no cantinho do pratinho. Tá? Tira assim os excessos. E deixa só o pincel sujo. Ó, tá vendo que não tem muito tinta? Só tá sujo o pincel. Vem aqui nessa parte de baixo da bochecha, com a mão leve, e vou fazendo movimentos circulares. Sem apertar, tá? Pra não ficar algo marcado demais. Aí, vou fazendo assim com a mão leve. O pincel só tá sujo com o papaya. Aí, eu faço esse movimento circular. O que é mais escondidinho, eu faço esse movimento aqui, pra tentar preencher, dar o formatinho, o volume da bochecha. Se eu achar necessário, pego um pouquinho de papaya, vou num pratinho, tiro todo o excesso da tinta, deixo só ele assim sujo, tá vendo? Com a tinta, com a mão leve, venho e coloco, deposito aqui na pintura. E vai ficar assim. Agora, você lava seu pincel, seca ele bem sequinho, pega um pouquinho do branco, né? Vamos tirar aqui o excesso. Vou tentar mostrar pra vocês como eu faço aqui, pra tirar o excesso. Só um instante. Vou pegar aqui o pratinho. Que eu pego o branco, né? Ó, vou tirar aqui todo o excesso. Vou limpando ele no prato, ó. Tirei tudo, ó. Tá bem limpo, né? Aí, eu venho aqui na pintura. Agora, na parte superior, eu vou colocando a luz. Precisa de mais? Vou lá naquele sujinho do prato. Pego um pouquinho e venho reforçando, deixando mais forte esse branco, tá? Vou lá no prato, pego um pouquinho. Vou reforçando esse branco.
Tá vendo que aqui no queixinho não tá aparecendo aquela luz que a gente deu primeiro, que já absorveu? Vem aqui, dou uma reforçadinha. E vai ficar assim, tá? Nossa pintura do rostinho. Pra aproveitar, como a gente aqui já fez os cabelinhos, né? Puxamos os fiozinhos no cabelinho. Eu vou pegar aqui um pincel menor. E vamos fazer a primeira sombra. Vou deixar agora esse papaya de lado. Vou pegar o marrom. Mesma forma, vou lá no pratinho, tiro todo o excesso. Deixo só o pincel sujo. E vou aqui puxando aqui nas partes mais escondidinhas. Fazendo esse movimento que dá um formatinho já de cabelo. Do fiozinho, né, de cabelo. Como aqui, ó, o espaço é bem pequeno, né? Aí a gente faz aqui assim. Vou pegar aquele excesso que eu tirei lá no pratinho, aproveito ele, né? Vem aqui próximo à touca, puxo pra baixo. Aqui também, põe um pouquinho, e aqui também. Com esse sujo do pincel, vou reforçar aqui também nesses cantinhos da pele, próximo ao cabelo. Só no cantinho ali. E reforço essa sombra também. Eu já havia feito, né, com a cor marrom café. Pode ser substituído por jatobá. Aqui também eu acho que preciso. E aqui no pescoço. Também vou colocar. Acho que aqui nesse ponto da sombra da bochecha. Eu coloco um pouquinho também. E aqui também. Tá mais escondidinho, eu vou colocar. E agora eu vou pegar o marrom. Marrom não, desculpa. O terra queimada. O ideal era deixar esse marrom secar, né? Mas eu vou reforçar aqui. Aproveitar logo. E reforçar esse lugar onde eu fiz a segunda sombra com marrom. Vou colocar um marrom café. Assim, sempre no final, quando eu finalizo a pintura toda, eu vou analisar. Às vezes eu acho que precisa de reforçar a sombra em algum lugar, reforçar os pontos de luz no outro, eu reforço sempre no final de tudo. Eu gosto de analisar. Então, aqui, a princípio, eu vou deixar assim, mas lá no final, às vezes, eu ainda venho retocando, sabe? Algumas partes que eu acho necessárias. Então, a pintura é isso, né? Você ir analisando, vendo o que fica melhor. Se chegasse na primeira sombra, né, tiver de seu agrado, né, tudo bem. Mas a segunda sombra sempre dá aquele tchan a mais na pintura, né? Então, é isso, ó, vai ficar assim por enquanto. Digo por enquanto que eu posso vir aqui retocar, né, mudar de ideia, me querer reforçar alguma outra coisa aqui. Mas, a princípio, vai ficar assim. Vou pegar um pouquinho do branco mesmo, porque eu não tô com a cor palha aqui agora. Vou dar uma reforçada aqui só nessa luzinha do cabelo, nessa mechinha, mas o ideal seria a cor palha, tá? Mas eu vou utilizar aqui o que eu tenho agora aqui, que é o branco. Dou esse detalhezinho aqui no cabelo. E vai ficar assim, né? Essa parte da pele, vou finalizar assim, né? E volto no outro vídeo, finalizando as outras demais partes, tá? Mas, a princípio, eu vou deixar assim. Se eu achar necessário reforçar alguma outra coisa lá no final, a hora que eu finalizar tudo, eu venho aqui e reforço. Tá bom? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Tô aqui dando mais uma retocadinha nesse ponto de luz. E o rostinho vai ficar bem assim, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, tá? Obrigada por me acompanhar até aqui.